em relação ainda aí à questão dos dados, aí dos pacotes de direitos, você vai ter que autorizar, entendeu? Esse uso dos seus dados. Antigamente você entrava lá, a pessoa fazia o que queria com os seus dados lá e ficava por isso mesmo. Agora não, agora você tem que dar uma autorização expressa e eles têm que informar o porquê e o para que eles estão utilizando esses dados. O usuário, o consumidor, ele pode também questionar a empresa sobre... Muitas empresas assim, a perguntar, você vai querer colocar o CPF? Tá, mas por quê? Para quê? Qual que é a finalidade? Então essa lei vem justamente para isso. E a empresa não pode se negar, não, então é só para desconto. Não, entendeu? Não é isso. Ela tem que especificar, dar a especificidade e dizer o para quê e o porquê que ela está solicitando aquele dado seu. Entendeu? Essa lei também ela veio para garantir que o usuário possa retificar os dados errados, os dados imprecisos, tipo orientação sexual, idade, o sexo, tudo que for impreciso que estiver nesses bancos de dados, você pode fazer a ratificação sem nenhum pagamento de nenhuma taxa, viu? Porque tem isso também, isso daí a gente vai falar um pouco mais na frente lá, mas sem o pagamento de nenhuma taxa, porque eles vão querer cobrar, obviamente. Eles vão querer repassar, as empresas vão querer repassar o custo ao consumidor. Que o IDEC ultimamente deu foi relacionado ao Tinder, né? Que ele fala o seguinte, você faz um cadastro lá e de acordo com as curtidas, né, ele começa a te indicar possíveis parceiros para você poder marcar um encontro. Então assim, aí, o usuário dessa plataforma, dessa ferramenta, ele vai ter o direito de entrar em contato com o Tinder, chegar lá e falar, ô Tinder, beleza, tal, olha, eu quero saber aí com os dados que você tem sobre mim, né, o que são esses dados, né, e com quem você está compartilhando, eu quero saber, você tem que me informar. E as empresas vão ter que informar, porque aí você vai fazer o quê? Se elas não informarem, vai ter o órgão regulador, que você vai notificar o órgão regulador junto com o Ministério Público e eles vão vir para cima sim, tenha certeza disso, tá bom, pessoal? Um grande abraço. CPF na compra de medicamentos. Quem muitas vezes já não foi abordado na farmácia, eu já falei isso daqui, anteriormente eu tinha falado que isso daqui era ilegal, que era irregular, sempre bati em cima disso, porque na verdade eu tinha até falado, se eu não me engano, eu tinha falado que em Minas Gerais as farmácias estavam sendo investigadas porque elas estavam passando os dados dos clientes para essas empresas que fazem convênio justamente para fazer o quê? Para aumentar o valor do convênio. Então o Ministério Público lá de Minas estava caindo em cima das empresas, investigando porque eles estavam fazendo esse tipo de situação. Quem aí nunca foi abordado tem que dar o CPF para poder conseguir um desconto lá na farmácia. Isso daí tem uma rede muito famosa aí, né, aqui em São Paulo, por exemplo, que faz isso daí, entendeu? Mas eles não explicam, eles falam que é para quê? Para o desconto, né? Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante o quê? Ela garante que se os dados foram dados para obter o desconto, eles só podem ser usados para isso, nada mais. Ele não pode ser usado para uma consulta farmacológica para fazer o quê? Para vender. Eu chego lá, ô pessoal do convênio, tudo bem? Olha, então, o seu segurado, né, ele vem aqui direto na farmácia e aí a gente dá um desconto. Aí o convênio faz o quê? Ele sabe qual medicamento que você usa, ele começa a aumentar. E aí o que acontece também? Quanto mais você usa aquele medicamento que você dá o seu CPF na farmácia, o que acontece? Sempre tem aumento de preço. Isso daí você pode ir no mercado. Quantas vezes você já não foi no mercado que você chega lá, o produto está, por exemplo, R$1,50. Aí você vê o produto, fala, pô, o produto é bom. Aí de R$1,50, passa uma semana, ele faz o quê? Ele aumenta. Por quê? Porque tem muita compra, entendeu? Então, pessoal, fiquem atentos. Essa lei veio para te ajudar e para te proteger. Reparação em casos de vazamento, né? Então, o que é isso? Pessoal, o que é isso? Reparação em casos de vazamento. É o quê? Quem aí não viu, lá nos Estados Unidos... o Facebook teve um vazamento de informações. Recentemente, o Twitter teve vazamento de informações, inclusive de vazamento de informações de contas de pessoas muito famosas. E muitos usuários perderam o quê? Perderam muito dinheiro, que é aquela criptomoeda chamada de bitcoins, né? Quem viu isso daí, viu o quê? Viu também a empresa entrando em contato com essas pessoas, esclarecendo, vindo a público, esclarecendo o que estava sendo feito.
A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela veio justamente para isso. A empresa vai ter que manter o quê? Ela vai ter que manter um relatório de como ela trata, como ela faz, onde ela guarda, por que que ela guarda, o porquê que ela guarda. Tudo isso vai ter que ser informado no relatório. Porque a Agência Nacional de Proteção de Dados, a qualquer momento, ela pode chegar naquela empresa e falar: ô empresa, vem cá, deixa eu ver como que você está fazendo a guarda desses dados. E aí vai acontecer o quê? Vai achar alguma irregularidade, ela vai aplicar a multa. Mas aí, vamos supor, o Facebook. Vamos pegar o Facebook aí, que o Facebook é gigante, a gente pode falar, dar um exemplo como ele. Facebook, por exemplo, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, o Facebook deixou vazar os seus dados. Dados como data de nascimento, cor preferida, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Deixou vazar esses dados aí. O que a empresa tem que fazer? O Facebook tem que fazer quando essa lei entrar em vigor. Ele vai ter que te notificar, falar assim: olha, querido usuário, José, os seus dados, por uma infelicidade, foram vazados. O Facebook está tomando as seguintes providências. Esses dados que foram vazados, né, ele vai dar o quê? A lei, ela diz que você tem o direito do quê? De pedir uma reparação. Porque isso daí é um direito personalíssimo. Inclusive os dados, né, a proteção dos dados, ele está resguardado na nossa Constituição. Então você vai ter o direito de pedir uma reparação dos danos por essa falta de conservação adequada dos dados. Então eu falo para você empresário, e essa lei não é uma brincadeira, não adianta querer fazer isso daí, ó, nas coxas, que depois não vai dar certo, você vai sofrer represália, você vai sofrer sanção por causa disso, sua empresa vai pagar multas altíssimas em razão dessa ausência aí, né, dessa demora para implantação na sua empresa. Então você empresário, você usuário, você tem que aprender quais são os seus